Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre a mulher guerreira. Quem é essa mulher guerreira? Quem é esse arquétipo? E como ele pode te ajudar a conseguir os seus objetivos? Eu vou falar um pouquinho sobre esse arquétipo, o quanto ele pode ser mal visto, né? Porque quando a gente fala de mulher guerreira, a gente já pensa daquela mulher que sai, né? Guerreando com uma força marciana, né? E a gente vai conversar como equilibrar esse arquétipo dentro da gente para que a gente possa, então, conseguir os nossos objetivos, estabelecer limites saudáveis. Eu resolvi falar com vocês sobre esse arquétipo porque teve um dia agora recente que eu estava fazendo uma leitura de tarô para mim mesma. Eu tenho meu caderno de tarô aqui, deixa eu mostrar para vocês. É um caderninho que eu ganhei, né, sem pauta, eu coloquei uns adesivos aqui. E aí eu fiz uma leitura de tarô para mim mesma, para eu saber como que estaria ali, o que eu deveria trabalhar na minha vida profissional como taróloga e como terapeuta floral nos próximos 3 meses, né, o que eu deveria fazer, o que tende aí a acontecer, como é que eu tenho que equilibrar as situações. E aí, a carta de orientação final foi essa carta aqui, do oráculo Desperte a Sua Luz, que é a mulher guerreira, né? Que fala o seguinte: você tem respondido ao seu chamado mais profundo? Então, essa carta, ela vem nos questionar, né? A mulher guerreira vem nos questionar se a gente tem respondido ao nosso chamado de alma, o que é mais profundo. Ou se a gente tem, no meu caso, por exemplo, criado conteúdo ou falado sobre coisas para agradar pessoas, ao invés de estar falando sobre aquilo que a minha alma realmente quer, aquilo que a minha alma deseja. Então, na verdade, a mulher guerreira, ela vem cutucar, né, você com a espada, perguntando, você tá fazendo aquilo que a sua alma tá pedindo? Aquilo que você tem que fazer? Você tá sabendo colocar limites em você mesma, inclusive, sobre o seu comportamento, as suas ações, aquilo que você decide fazer? Então essa carta da mulher guerreira, eu até anotei aqui, ela aparece muito quando você precisa responder ao seu chamado mais profundo, para você parar de se esconder e tentar agradar os outros, para você proteger o que é precioso para você, com limites firmes e saudáveis e reconhecer a sua própria força. Então, o arquétipo da mulher guerreira, ele aparece pra gente, ele vai estar na nossa vida quando a gente precisa estabelecer limites saudáveis e demonstrar a nossa própria força. Lembrando que, o que é um arquétipo? Vocês lembram aqui nesse vídeo do arquétipo da sereia que eu falei pra vocês sobre o livro da Emma Jung, Ânimos e Ânima? Nesse livro, a Emma Jung fala que arquétipo, ele é atemporal e universal, ou seja, é uma ideia que a gente tem que é atemporal, ou seja, ao longo do tempo representa a mesma coisa, e é universal, para a maioria das pessoas ele significa a mesma coisa também. Então, por exemplo, no Brasil a gente sabe o que é uma mulher guerreira, se eu for para a Suécia as pessoas sabem o que é uma mulher guerreira, se eu for para o Japão as pessoas sabem o que é uma mulher guerreira. Claro que dentro de cada cultura ela vai ter as suas características culturais, mas a gente tem, por exemplo, uma mulher guerreira na Mulher Maravilha, né? Ela é uma amazona, então ela também, apesar de ter esse arquétipo da heroína, também tem o arquétipo da mulher guerreira, então é muito interessante. E a Mulher Maravilha é um arquétipo que para mim traz essa mulher guerreira de uma forma forte, mas também compassiva. Então se você vê os filmes novos aí da Mulher Maravilha, você vai ver que além de ser guerreira, de ser forte, de lutar pelo que ela quer, pelo que ela acha que é justo, ela tem uma espada, justiça, né? Ela também traz essa questão da compaixão, do amor. Você vê um olhar muito amoroso também na atriz, né? Na hora que ela faz os papéis, você consegue ver essa nuance da Mulher Maravilha. Então também é o arquétipo da mulher guerreira. Então a gente vai falar hoje sobre o que representa esse arquétipo e como ele pode te ajudar a conseguir os seus objetivos. Então, a mulher guerreira traz pra gente características como força, coragem, proteção e pensamento estratégico. Na mitologia, a gente tem como representação desse arquétipo a deusa Atena, obviamente, né? Que é uma guerreira, mas é uma guerreira que, apesar dela ter lança, escudo, ela luta mais mentalmente do que pegando em armas, do que indo pra batalha, então ela é muito estratégica. Então, em Atena, a gente pode ver a característica da mulher guerreira com pensamento estratégico. Na mitologia hindu, a gente tem a deusa Durga, né, que é uma deusa guerreira que monta lá no seu tigre, no seu leão, né, cada lugar tá de um jeito, mas enfim, e vai para o campo de batalha lutar contra os demônios. Então, é aquela personificação da mulher que luta contra aquilo que é a sua própria sombra, né, e temos também, eu anotei aqui a Mulher Maravilha, né, que é essa personificação da amazona, da guerreira que luta, que vai para a guerra em busca de justiça, em busca daquilo que é justo. Dentro da mulher guerreira, no caso da Mulher Maravilha, ela representa também a deusa Ártemis.
Então, a questão do arco e flecha também. Ártemis entraria mais no arquétipo da caçadora, mas também pode trazer essa nuance da mulher guerreira. E a gente tem também como animal, personificando esse arquétipo, eu, Angélica, coloco a onça pintada dentro desse arquétipo da mulher guerreira, se a gente fosse personificar para uma representação animal. Porque é um animal que luta pelo seu território, né, que luta pelo aquilo que é importante para si. Então, se você vê uma onça pintada fêmea, ela vai proteger os filhotes, ela vai fazer de tudo para manter aquele âmbito, aquele ambiente que ela tá, né, saudável para os seus filhotes e para ela mesma, né, e também tem a onça macho, também tem essa característica do guerreiro. Então, dentro desse arquétipo, a gente pode encontrar tudo isso, de forma positiva e de forma negativa. A gente pode encontrar, então, essas características marcianas que eu falei, da guerra, né? Então tem que tomar bastante cuidado para que esse arquétipo, quando a gente está vivenciando ele por causa de alguma situação de vida, que ele não se torne também um empecilho para a gente demonstrar compaixão. Porque quando a gente entra na guerra, na disputa e no defender, muitas vezes a gente acaba personificando isso para uma personalidade mais forte, mais impulsiva, né, que não reprime, que vai, né, e faz tudo aquilo que deveria ser feito de uma forma violenta. Então, o arquétipo da guerreira, ele tem essas duas nuances. Ele pode trazer essa força, essa coragem, esse pensamento estratégico, mas pode fazer a gente ser teimosa, impulsiva, nervosa. Então, a gente precisa, sempre que a gente está vivenciando esse arquétipo dentro da nossa vida, ou quando precisamos, de uma certa forma, desse arquétipo para resolver alguma situação, a gente precisa ponderar essas duas situações. A gente precisa se enxergar. Então, todas as vezes que um arquétipo nos toma, como diz Jung, né? De repente, numa situação de vida, a gente precisa respirar e entender. Nesse momento, acho que eu tô vivenciando esse arquétipo, então como eu posso fazer para equilibrar essa situação na minha vida, tá? Então, pensando aqui, né, nessa carta do Desperte a Sua Luz, a gente tem aqui uma guerreira que ela é considerada mais espiritual do que uma guerreira física. Então, ela luta com amor, bondade e compaixão. É uma guerreira que defende as suas convicções. Quando a gente pensa no arquétipo da guerreira, eu quero que você pense em alguém que defende as suas convicções. Todas as vezes que na nossa vida a gente não estiver conseguindo defender as nossas convicções, aquilo que é importante pra gente, a gente está com o arquétipo da guerreira enfraquecido dentro de nós. Uma guerreira, ela defende aquilo que ela acredita. Então ela defende ou a sua tribo, ela defende a si mesma, o que ela pensa, os seus limites. Então todas as vezes na vida de nós, mulheres, por exemplo, quando a gente está com dificuldade em defender as nossas convicções, significa que a gente está com esse arquétipo da guerreira enfraquecido dentro de nós. Por exemplo, um arquétipo que pode abocanhar o arquétipo da guerreira é o arquétipo da donzela. Às vezes a gente está tão no arquétipo da donzela, da princesa, que a gente não consegue defender as convicções, a gente quer que alguém nos salve, a gente tem que equilibrar a donzela, a princesa com a guerreira. Por isso que eu falo que é importante a gente ter o conhecimento de como esses arquétipos funcionam, pra gente saber o que a gente está vivenciando e como a gente pode equilibrar essa vivência dentro da gente. E às vezes é difícil porque é como, né, dizia lá Jung, né, o arquétipo ele toma a gente, então a gente às vezes nem percebe que está vivenciando aquilo. E aí a gente de repente está tomando atitudes impulsivas, vivenciando, né, esse arquétipo no seu sentido até físico, brigando com as pessoas, às vezes entrando em discussões físicas com as pessoas, porque a gente não conseguiu perceber que nós fomos tomados por essa força, por essa energia, tá? Então é isso que eu vim falar pra vocês. O que é importante da gente vir trabalhar com o arquétipo da guerreira? Todas as vezes que a gente estiver sentindo que a gente está com as nossas convicções enfraquecidas. Sempre que eu sentir que eu tô enfraquecida, que eu não tô com força pra ir pra vida, pra resolver conflitos, pra resolver minhas questões, pra voltar pra minha rotina, eu preciso desse arquétipo da guerreira, do arquétipo da heroína também, tá? Esse arquétipo eles vão trabalhar juntos. Então eu preciso ir pra vida, eu preciso tomar um impulso. Esse arquétipo vai ajudar pra defender a sua verdade, tá? Defender a sua verdade é algo muito importante dentro do arquétipo da guerreira. Por quê? Porque para defender a sua verdade, você vai precisar parar de se esconder. Então, se você é uma pessoa que está se escondendo demais, está presa demais dentro de você mesma, o arquétipo da guerreira vai te ajudar a parar de se esconder, a mostrar a sua verdadeira face, tá? Esse arquétipo também, ele vai ajudar você a parar de se diminuir para agradar as pessoas. Então, todas as vezes na sua vida que você estiver se diminuindo, se fechando, você está precisando dessa força de autoridade,
né? Para parar de se diminuir, para agradar. Muitas vezes a gente faz isso, eu faço isso quase sempre, eu tenho esse problemaço. E eu preciso, assim, estar sempre atenta pra ver o que eu tô fazendo, porque senão eu vou me colocando no que o outro quer ver, não naquilo que eu quero demonstrar. Então, eu fiz aqui a Mulher Maravilha de Amigurumi, né? Foi uma amiga minha do trabalho que fez pra mim sob encomenda, pra eu lembrar todas as vezes que eu estiver perdendo as minhas convicções. Se vocês verem no primeiro filme da Mulher Maravilha, né, que ela sai junto com o Steve Trevor pra ir pra Londres, pra ir pra guerra, né? Ela tá defendendo uma convicção, aquilo que ela acredita. Então a mãe dela tá tentando segurar ela ali, porque a mãe dela sabe, né, que pode ser perigoso, talvez não sinta que a filha está pronta, mas ela defende a própria convicção e ela vai. Então eu coloquei aqui, né, e a Mulher Maravilha, até porque ela me ajuda também nas aulas de Pilates, quando eu tô com dificuldade de fazer o exercício, eu penso na Mulher Maravilha para poder fazer o exercício, para criar força, né. E é um arquétipo que me ajuda bastante nessa sensação. Então eu visualizo, eu penso para conseguir fazer os exercícios do Pilates, né, fazer um exercício físico, e também quando eu tô perdendo as minhas convicções, quando eu vejo que eu tô baixando a minha energia. Então esse arquétipo, ele também vai ajudar, como segunda forma, a proteger aquilo que é sagrado, né? Como assim, Angélica, proteger o que é sagrado? Quando a gente pensa numa guerreira, a gente pensa em armas, o que ela usa, né, como defesa. A gente vê aqui uma espada, né? Então a espada protege o que é sagrado no sentido de colocar limites para aquilo que vai tirar de mim o que é sagrado em mim. A gente precisa do arquétipo da guerreira para colocar limites nos abusos que as pessoas fazem com a gente. Se a gente fica num arquétipo, por exemplo, como Perséfone, no sentido de não estar integrada ainda, tá ali naquela face de Perséfone Coré, em que todos mandam ela ir para todo lugar, estão raptando, estão levando, estão fazendo o que quer. A gente não consegue colocar esse limite, a gente precisa desse pensamento estratégico de Atena, a gente precisa colocar essa força de ir para o campo de batalha de Durga, a gente precisa da convicção da Mulher Maravilha. Então a gente precisa estabelecer limites para defender o que é sagrado pra gente. Então esse arquétipo da mulher guerreira também ajuda você a estabelecer limites para defender o que é sagrado para você em você, tá? O terceiro ponto que pode te ajudar é você lutar com amor e não com ódio. Lembra quando eu falei das características marcianas? Tudo que é guerreiro, né, tanto masculino como feminino, acaba trazendo essa característica marciana, né? Esse Marte muito forte. E aí pode acabar fazendo com que a gente seja explosiva, até entre com força física. Por isso que a gente tem que aprender a equilibrar. E essa carta aqui do Desperte a Sua Luz, ele vem trazendo muito mais essa guerreira espiritual do que essa guerreira física, né? É aquela que luta com o mental, que luta para trazer mais amor para sua jornada. Então, é você canalizar a força para curar, transformar e criar. Dentro do arquétipo da guerreira, toda essa força que está vindo para mim, como eu posso fazer para direcioná-la para criação, para cura, para transformação? Então é importante, sempre que você estiver vivenciando esse arquétipo, estiver precisando dele na sua vida, você pensar como eu posso canalizar essa força para criar, transformar, né? E o que mais? Curar, ok? Então é um arquétipo que vai te dar essa luta com amor e não com ódio. Por isso que você precisa estar aterrado dentro de si mesmo, precisa estar vivenciando você para saber o momento de canalizar toda essa força que vem junto para trabalhar com amor e não com ódio, tá bom? E a quarta e última questão que esse arquétipo pode trazer para você é reconhecer a sua própria força. Lembrar que você é mais forte e corajosa do que você imagina. Então, eu falo para vocês assim da minha questão com o Pilates, né? Pilates é algo que eu gosto muito de fazer, mas ele é muito difícil, tem vezes. Tem vezes que eu sofro. E aí, assim, é a cabeça com a mente, né? O corpo. E aí eu sempre lembro desse arquétipo, né? Da mulher guerreira, da mulher heroína, para eu conseguir lembrar que eu sou mais forte do que eu imagino. E isso não é só para um exercício físico, é para a vida, para situações que a gente precisa enfrentar. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente não precisa ativar a mulher guerreira pra gente lutar por um direito nosso? Às vezes você tá numa coisa bem simples, você tá marcando uma consulta médica, alguém te tratou mal, ou alguém tá te fazendo de palhaça dentro do ambiente, você precisa trazer essa força para que você coloque limites com a sua espada. Para você mostrar que você é sim mais forte do que você imagina, que você tem coragem, né, para os próximos passos, para avançar. Então esse arquétipo da mulher guerreira, ele vem trazendo pra gente também essa força.
Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando mal desse arquétipo, porque às vezes as pessoas acabam descambando por outro lado, né, que é essa questão de você querer brigar com todo mundo, você querer tomar as rédeas da situação e resolver tudo. Gente, mas é só você ter consciência da energia que você está trabalhando. Se você tiver consciência da energia, você consegue equilibrar. Tudo que é feito de uma forma inconsciente, né, que a gente não tem consciência do que está acontecendo, aquilo vai nos levar, né? Então, a gente precisa ter consciência. Quando você tá muito nervosa e você quer resolver algo no grito, na porrada, na pancada, você lembra, poxa, eu tô vivenciando aqui a mulher guerreira, a heroína também. Mas o que eu preciso fazer então para equilibrar essa energia? Para trabalhar aqui com mais amorosidade? Sem perder as características positivas que esse arquétipo pode trazer na sua vivência, na sua vida, tá? E o que é legal você responder para si mesmo quando você tá trabalhando o arquétipo da mulher guerreira na sua vida, na sua jornada? É o seguinte, ó. Onde você precisa se posicionar com mais firmeza? Onde você precisa se posicionar com mais firmeza é onde está faltando o arquétipo da mulher guerreira na sua jornada, tá? A segunda questão que você pode se perguntar é: eu estou me sacrificando para agradar? Ai, eu já fiz isso, até recentemente gravei vídeo para vocês aqui no canal. É porque isso aqui tá enfraquecido, tá? Então se você tá se sacrificando para agradar em alguma questão, alguma área da sua vida, é porque tá faltando essa energia da mulher guerreira na sua jornada. A terceira questão: quais limites você precisa estabelecer para manter a sua paz? Então se pergunta aí, né? Quais limites eu preciso estabelecer para manter a minha paz? Onde eu preciso usar a minha espada, ó? Não vem, não. Eu tenho limite aqui. Cuidado com o que você fala, né? Pelo que eu estou disposta a lutar? Tudo que você está disposta a lutar na sua vida, seja por um corpo melhor, seja por uma mentalidade melhor, seja por um trabalho melhor, seja por uma oportunidade de estudo, seja para voltar a dirigir como eu, que eu vou ter que lutar por isso recentemente agora e vou ter que ir atrás. A gente precisa dessa energia, desse impulso da mulher guerreira, tá? Então, onde você tem que lutar na sua vida, você tem que colocar essa energia para você ir fazer. E, por último, como eu posso usar a minha força de forma amorosa? Então, como eu posso fazer tudo isso de forma amorosa, sem me perder dentro desse arquétipo, sem me perder dentro dessa energia que ele traz, que é muito forte, tá? Então é isso, eu espero que vocês, assim como eu, consigam trabalhar esse arquétipo da mulher guerreira, da heroína dentro de vocês e que vocês consigam, sobretudo, trazer para vocês o melhor que ele tem. Lembrando que, né, arquétipo é aquela coisa, às vezes você nem percebe que tá vivenciando ele, né? Então é legal você ter consciência do que está acontecendo na sua vida, na sua jornada, para que quando você estiver vivenciando essa energia, você extrair o melhor dela para o seu aprendizado, para o seu autoconhecimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você queira marcar aí sua consulta comigo, ó, de tarô, de florais de bar, marca um atendimento comigo entrando no link aqui embaixo na caixa de descrição. Não esqueça de deixar esse like, de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui embaixo sobre o que você achou, né, se você utiliza esse arquétipo na sua vida ou se você já percebeu ele se manifestando de forma inconsciente. Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, então até mais. Tchau, tchau.